Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre essa derrota do Internacional para o Sport, né? Que coisa horrorosa, né? Um jogo que o Internacional perde um jogador aos 25 do primeiro tempo e ainda continua atacando, porque o Jair Ventura é um técnico tão corajoso, né? Que com a mais ainda mantém uma linha de 5 com 2 volantes, ou seja, tinha 7 jogadores de defesa no seu time, isso sem contar o goleiro, mas o fato é que continuou assim, no contra-ataque abriu o placar. Mas o que você faz? Você tá com a mais superioridade numérica? Vamos continuar atacando? Não, retranca mais. Ele colocou até um lateral esquerdo, ou seja, ele ficou com 8 jogadores de defesa e só 2 atacantes, né? Mas isso foi pro segundo tempo. Mas de qualquer maneira, o time do Jair Ventura ficou na defesa e adivinha, levou um gol. Acabou levando um gol. Aí conseguiram marcar o segundo gol. Uma jogada medonha lá. O Marcelo Lomba disse que a bola saiu, mas ela não saiu, né? Pelo que a arbitragem entendeu. Aí a bola acabou voltando pro jogador do Sport que marcou o segundo gol. O Internacional acaba perdendo uma partida que em teoria poderia ser vital para ser campeão brasileiro, né? No final das contas, o Internacional, ele se vencesse hoje, abriria 4 pontos em relação ao Flamengo. E a questão é, com 4 pontos de vantagem, a situação para o Flamengo ser campeão vai se complicar muito. E com uma vitória no confronto direto contra o Flamengo, o Internacional era campeão brasileiro, independente do que acontecesse nas outras 2 partidas. Mas agora, em vez de aproveitar o tropeço do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, o Internacional perde para um dos times que está lutando contra o rebaixamento. E jogou hoje como um time que não joga para ser campeão brasileiro, né? Foi um time muito desorganizado, foi um time que criou muito pouco no ataque. E esse é o preço que se paga, às vezes, por uma proposta reativa. Ela pode até funcionar contra alguns times, mas nem sempre ela funciona. Não pode ser apenas um time que só sabe contra-atacar. Tem que saber propor também. O Internacional não soube propor, acabou sendo um time muito ineficiente hoje. E acaba queimando uma oportunidade boa para disparar um pouco na liderança. E essa derrota dá vida ainda ao Atlético Mineiro caso vença o Fluminense. Porque se não vencer o Fluminense aí, meu amigo, dá Deus. Porque assim, se o Atlético vence hoje o Fluminense, vai a 63 pontos. E fica 3 pontos do Internacional e a 2 do Flamengo, ou seja, com uma rodada de diferença. Basicamente, o Atlético fica ao alcance desses líderes. E isso, caso vença o Fluminense. Que não dá para confiar, porque o Atlético não é um time confiável. Mas no final das contas fica aquele gosto do Atlético que uma vitória sobre o Goiás, né, no jogo da última rodada, que é uma vitória assim, convenhamos, obrigação. O Atlético, se vencesse hoje o Fluminense, era líder do Campeonato Brasileiro, né? E ainda tinha a benção de não enfrentar nem Internacional, nem Flamengo, né? E só ter um confronto contra os times de frente, que é o Palmeiras. E olha que o Palmeiras não vem jogando muito bem. Então, assim, era o título na mão se estivesse fazendo o dever de casa. Mas como não faz dever de casa, como nenhum time que briga pelo título nessa temporada está fazendo dever de casa, não à toa o campeão brasileiro pode ter apenas 75 pontos, o que quer dizer que se deixou 39 pelo caminho, né? Porque são 114 disponíveis. E quando você deixa 39 pontos pelo caminho, que são basicamente 13 vitórias, algo de errado aconteceu, sinceramente. Então, assim, vai ser uma pontuação baixa do campeão brasileiro nessa temporada. Houve um esforço muito grande para que os times não fossem campeão. Mas no final tem que ter um campeão, né? O que devia ser uma glória parece que não ser tão glorioso assim para esse campeonato brasileiro. Mas só exemplificando aqui a situação, né, gente? Só mostrando como é que está a situação do campeonato. Como é que fica? O Atlético ainda joga hoje contra o Fluminense. Caso vença, vá a 63. Na próxima rodada, você vai ter o jogo entre Flamengo e Corinthians, que é um jogo perigoso, mas que o Flamengo esteja jogando melhor. Desses 3 times que estão na frente, o Flamengo joga melhor futebol. O time parece ter se ajustado um pouquinho melhor agora com o Rogério Ceni, mas o fato é que o Flamengo desses 3 está jogando melhor futebol. Mas isso não é garantia de que o time vai ser campeão, porque a gente já viu que o time estava jogando bem, depois cai. O futebol brasileiro tem estável a esse ponto, não dá para confiar. Então, assim, não dá para confiar, mesmo os times que estão em boa sequência neste momento. O Internacional pega o Vasco da Gama, que é uma chance boa de marcar 3 pontos, visto quanto o Vasco está jogando mal. Hoje levou um 3-0 do Fortaleza, foi uma coisa, assim, vergonhosa. O Vasco jogou muito mal. E o Atlético Mineiro pega o Bahia. O Atlético Mineiro pega um oponente fácil também. Mas a gente tem que lembrar, por quanto ficou o jogo do primeiro turno? 3-1 Bahia. O Atlético teve um jogo que começou melhor e pareceu um time morto no segundo tempo, né? Muito vulnerável aos contra-ataques do Bahia. Mais uma vez, assim, uma demonstração de como o Sampaoli foi raso naquele jogo, né? E o Sampaoli, se o Atlético não for campeão, a culpa é dele, gente. Já é culpado por não ser campeão neste momento, porque a quantidade de jogo bobo que o Atlético perdeu para Botafogo, Goiás, perdeu ali também para Fortaleza, perdeu para Vasco, assim. Meu amigo, já era para ter sido campeão brasileiro, com um time que tem, que não é ruim, é time para ser campeão, é mais time que o Internacional em questão de elenco, era para ser campeão. No final das contas, ele está aí custando o título ao Atlético na grande oportunidade de muitos anos do Atlético Mineiro, né?
E a gente tem na 37ª rodada Flamengo Internacional e Atlético Mineiro e Sport, que é um jogo assim, por mais que seja o favoritismo do Atlético, não dá para garantir porque o Atlético não é ruim quanto a defesa retrancada. Então assim, a chance do Atlético marcar 6 pontos fácil nesses jogos, era obviedade, mas não dá para confiar, né? E na última rodada, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, que é um oponente mais duro, mas que vai estar bem exausto, vai ter final de Copa do Brasil, o Palmeiras está num calendário muito cruel, né? E vai ter o São Paulo e Flamengo, o São Paulo que não é mais o São Paulo do Diniz, não está vivendo a boa fase do São Paulo do Diniz, então assim, não dá para cantar o São Paulo como um oponente tão duro quanto foi nas primeiras confrontos contra o Flamengo, mas também não dá para garantir a vitória. E o Internacional vai pegar o Corinthians, então assim, não é um jogo fácil. Então a questão, o Atlético teria ter o calendário mais fácil, mas é o time também menos confiável, talvez, desses três. Então, o Campeonato Brasileiro muito indefinido, né? O Internacional, assim, tinha grande chance hoje de colocar uma mão na taça, mas no final das contas perdeu para um time extremamente limitado. E é um time que em muito tempo se nega a jogar futebol. Eu tenho certeza que o Jair Ventura estaria satisfeitíssimo com o empate hoje, mesmo com a mais. Então, assim, o fato é que o Internacional hoje tinha a obrigação de vencer para conseguir colocar uma ótima condição de ser campeão. No final das contas, ele sai num prejuízo enorme, porque além de ter a vantagem contra o Flamengo reduzida, ele dá a vida nova ao Atlético Mineiro e dá a voz da vida até o São Paulo, se ele conseguir, se ele acordar para a vida. Então, assim, a verdade é que o Internacional colocou o Atlético Mineiro de volta no jogo, caso ele vença o Fluminense, e aí se colocou uma situação de mais pressão contra o Flamengo. Então, assim, é uma hora assim, péssima para perder, né? E assim, dava para vencer esse jogo. O Sport é um time limitado. Eu acho que assim, também mostra um pouco de falta de repertório na hora de propor. Talvez um problema menos visível com as próximas equipes, porque não são equipes que vivem de atacar, é de defender, quer dizer. Então, assim, são equipes que vão abrir mais espaços do que o Sport, que vive só de defender. Então, assim, a verdade é que o Internacional se complicou e ainda tá dando vida a isso para outros times, né? Na verdade, ninguém quer ser campeão brasileiro, essa é a grande verdade, né? Que campeonato bizarro, né? Por esse dia é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.